símbolo, né, é mais de psicoterapia. Na verdade, a gente quer ampliar esse conceito, porque terapia ela é muito mais ampla do que isso, né? Então, terapia é tudo que se refere a tratamento médico, envolvendo outros profissionais da área da saúde, né, como nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Então, ela não envolve só a questão médica, ela é muito ampla. E ela se refere desde as questões que são, que a gente pode dizer, de invasivas, e, claro, um termo genérico que a gente chama de não invasivas, né, que ela é bastante ampla, né, e ao longo da palestra a gente pode pormenorizar isso daí. Seria interessante, Hildebrando, que você colocasse para algumas pessoas que também não estão acostumadas com a terminologia, o que significaria dizer uma terapia invasiva? Perfeito. Então, a terapia invasiva, como o nome diz, é todo aquele tratamento que invade o corpo. Se a gente tiver numa perspectiva histórica, a medicina ela já foi muito mais invasiva do que hoje. Ela já foi muito mais cruenta do que hoje. Só para vocês terem uma ideia, né? Os cirurgiões do passado, os cirurgiões mais admirados do passado, eram aqueles que tinham seus aventais mais sujos de sangue. Aqueles a gente chama do açougueiro mesmo. Porque os cirurgiões mais rápidos eram aqueles que eram mais admirados, porque não existia anestesia. A anestesia veio algo no século passado, aí retrasado. Então os cirurgiões mais rápidos eram os melhores cirurgiões. E não se existia nenhuma ideia da higiene que a gente tem hoje. Então aqueles que eram mais rápidos e que tinham seus aventais mais sujos de sangue, eles eram considerados os melhores cirurgiões. Então, ao longo do tempo, o que a gente tem observado? Que mesmo a terapia invasiva, que é aquela que invade o corpo, que a gente precisa cortar ou passar uma agulha para introduzir uma substância, ou um catéter, né, qualquer, que é um tubinho que a gente introduz dentro de uma artéria ou de uma veia, isso denota que cada vez mais, mesmo esse tratamento invasivo, ele tem se tornado menos agressivo. Exemplo. Então, as cirurgias abertas, existe hoje uma tendência a ser uma cirurgia não tão aberta. A laparoscopia, as cirurgias laparoscópicas são exemplos disso. As videolaparoscópicas? Ao invés de se dar um corte amplo na barriga, se dá 3 cortes pequenininhos, que se introduz um aparelho, se insufla ar e se dá o campo, então, para o cirurgião atuar. Isso já denota um grau de invasividade menor. Alguns procedimentos que antes a gente precisava abrir o peito do paciente para recolocar uma ponte safena, colocar uma ponte safena, hoje, através de um catéter que a gente introduz pela artéria, a gente pode colocar ali um dispositivo que auxilia a melhorar o fluxo sanguíneo, por exemplo, dentro da artéria do coração, que são as chamadas coronárias. Então, mesmo nos tratamentos invasivos, a gente tem notado que existe uma tendência a ser menos invasivo. O Ricardo, quando comentou da medicina intensiva, mesmo dentro da UTI, a UTI é aquele lugar que ninguém quer ir, mas quando a gente está grave, todo mundo pede que tem ali uma vaga, porque realmente é uma especialidade que se lida com o paciente crítico, que a gente chama. Então, mesmo naquela unidade, a tendência a se invadir menos, ela vem se acentuando. E dentro da medicina existe essa tendência, mesmo nas terapias invasivas, a gente ser menos invasivo. Por quê? Porque existe, quanto menos agressivo o médico for, melhor. Por quê? Porque a recuperação do paciente é menor. Ela se dá num tempo menor
Também. Então, de uma forma genérica, a gente poderia dividir as terapias entre invasivas, que é tudo aquilo que a gente precisa invadir o corpo, e as não invasivas. Você quer colocar... Bom, boa noite, boa noite, doutor Ricardo. Doutor Delbrando, já que o senhor comentou um pouco sobre anestesia, né, que é uma coisa, vamos dizer, em termos de medicina, quase que novidade. Sim. Em compensação, a acupuntura é uma ciência milenar. Né? O senhor tem alguma experiência, né, com a acupuntura, a visão do senhor sobre uma terapia alternativa, até mesmo como uma fonte de anestesia? Perfeito. Então, eu, como paciente, já fui submetido à acupuntura, né, por um problema de lombalgia. Então, é uma das especialidades médicas reconhecidas no nosso país, né? O Conselho Federal de Medicina, assim como reconhece a acupuntura, reconhece também a homeopatia como especialidades médicas, né? Ela é uma ciência milenar, muito antiga realmente, já com uma atividade muito importante em algumas patologias, né, ou problemas como dor. E na China, nos países do Ocidente não se usa, né? Se tentou usar em algum momento a anestesia. Então é clássico já uma cirurgia cardíaca. Eu não me lembro se foi feito na China, eu acho que foi feito até na China, em que o paciente estava anestesiado com acupuntura. Então isso foi um evento assim, histórico, né? Que na leva de médicos que foram à China conhecer a acupuntura, se eu não me engano, na década lá de 60 ou 70, não me recordo. Então é clássico um paciente que estava com o seu peito aberto, com o seu coração sendo operado e anestesiado com a acupuntura. Então a acupuntura tem N indicações com comprovação científica a respeito da sua eficácia. Uma delas é a anestesia, nos N tipos de quadros dolorosos, de quadros emocionais e de quadros funcionais também. O que é um quadro funcional? A gente poderia dizer que algumas doenças, em algum momento, elas são funcionais. O órgão em si não está ainda doente, acometido. O que a gente chama de um órgão acometido? Aquele órgão que já tem uma lesão especificamente nele, uma úlcera, uma inflamação, um tumor. Então já existe uma lesão orgânica. E antes disso, muitas vezes existe um mau funcionamento, mas ainda não existe uma lesão orgânica. Então ele está funcionando mal. Exemplo de uma doença funcional, a síndrome do cólon irritável. Não existe lesão no intestino grosso. Cólon é o intestino grosso. Mas o paciente sofre com o mau funcionamento do intestino, né, com dor, com constipação ou com diarreia, com uma série de sintomas. Mas o órgão em si, se a gente pudesse radiografar, tomografar, vasculhar o órgão, em si ele não tem nada, mas o funcionamento dele, ele está normal. Então a acupuntura, ela é muito bem indicada em várias dessas patologias. Né? É interessante. Nesse caso, a doença estaria no perispírito já? A doença provável, com certeza ela está num nível anterior, muitas vezes no nível perispiritual. Ela ainda não chegou, pode nem chegar no corpo físico em si, atingindo a célula orgânica, fazendo com que ali ela adoeça, inflamando, ou infectando, ou tendo um tumor, ou qualquer coisa que a gente consiga visualizar. Que, com os nossos atuais métodos de diagnóstico, que a gente tem observado desde lá de algumas dezenas de anos, nós estamos conseguindo sair de uma visão macro, macro que eu digo que a gente consegue ver aqui, afunilando
no microscópio até chegando ao nível molecular, mas ainda é físico. Então, a gente está conseguindo chegar no nível físico até no molecular já. Mas, do ponto de vista da medicina tradicional, ainda não nesse nível. Mas, com certeza, a medicina chegará nesse nível, no nível perispiritual. É interessante que essas doenças assim funcionais, ou seja, os órgãos são absolutamente normais, qualquer tipo de exame, né? Existe um desajuste nos chamados chakras, ou centros de força, é sinônimo, né? Então, no caso, nós temos 7 centros de forças principais, 7 chakras principais, e dezenas de outros chakras secundários, e milhares de outros chakrinhas pequenininhos até os pontinhos de acupuntura, que são também pontos de centro de energia. Então, esse chakra gástrico, que fica ao nível do aparelho digestivo, uma região mais alta, ele coordena toda essa fisiologia do aparelho digestivo a partir dos comandos nossos mais internos. Então, quando a gente pensa, sente de uma forma não equilibrada, medo, por exemplo, ou outra circunstância qualquer, a gente vibra frequências de onda diferentes que alteram esses centros de força. No caso, por exemplo, de um colo irritável, então o chakra mais acometido é o chakra gástrico, que fica na altura do aparelho digestivo. Então, ali reside essa desarmonia. Depois ele vai falar em terapia espiritual, terapia energética, mas só para a gente dar um toque nesse aspecto, né? Parece que ela quer fazer um questionamento. Boa noite, doutor Ricardo. A minha pergunta, aproveitando a questão da acupuntura, existe uma terapia que vem sendo aplicada, muito disseminada na Europa e já bastante no Brasil, que é a hipnose condicionativa, que seria a reprogramação mental para tratamento de doenças psicossomáticas. Queria que o senhor falasse um pouco disso e que me respondesse sobre toda doença é psicossomática, por que chamar para tratamento de doenças psicossomáticas? O que não é psicossomático ou tudo é? Na verdade, se a gente for agora para o lado do tratamento, das terapias não invasivas, né? Então, falamos um pouco da questão dos tratamentos invasivos, agora pegando esse gancho do tratamento não invasivo. A gente poderia dividir essas terapias não invasivas em métodos físicos, eletromagnéticos, que aí está a acupuntura, em métodos usando medicamentos, aí só no medicamento a gente já abre uma chave, em métodos corporais manipulativos e em métodos mente-corpo. A hipnose, isso é para classificar, né? A gente não pode enquadrar, a nossa mente tem mania de classificar tudo, né? A gente tem esse hábito aí. Então a hipnose, ela estaria dentro desses métodos mente-corpo. Então a hipnose pode ter, a hipnose ela funciona basicamente por sugestão, ou por autossugestão ou por heterossugestão. Então a autossugestão, eu estou me auto-hipnotizando, e a heterossugestão, eu estou hipnotizando ao outro, né? E ela funciona num nível mental mais primário, entre aspas, porque usa muito da imagem, de símbolos, para que você possa tentar descondicionar alguns hábitos, né, alguns condicionamentos trazidos ou dessa vida ou de outras vidas. Esse termo hipnose, ele foi muito, vamos dizer assim, desgastado, mas ele foi, inclusive, reconhecido durante um período como uma especialidade médica. Hoje ele foi, vamos dizer assim, com esse nome ele está desprestigiado. Eu admiro a hipnose, né? Porque quando você entra nessa área, você começa a perceber que existe um mecanismo único e que aí tem N tipos de nomenclatura, mas se referindo
é um mecanismo que ele é básico em si. Mas é uma terapia antiga e que ainda ela é atual. Bom, a questão da medicina, das doenças psicossomáticas, se toda doença ela é psicossomática, eu diria que provavelmente na maioria das vezes. Eu não gosto de dizer assim, em medicina a gente nunca deve dizer assim, sempre é e jamais é. Porque quando a pessoa adoece, a gente sempre deve ponderar que existem inúmeros fatores contribuindo para aquele adoecimento, porque ela é uma pessoa única. E nesse adoecer existem desde problemas de predisposição genética e, claro, do ambiente, hábitos, forma de pensamento e etc, etc. Mas com certeza a questão psicossomática ela tem um peso que a gente ainda desconhece o seu verdadeiro peso. O peso desse fator, com certeza ele é grande. Porque quando a gente se refere à psicossomática, a gente está se referindo ao fator psicológico. E claro, o fator espiritual, que a gente pode botar como um outro fator, talvez o peso seja maior ainda. Porque às vezes as coisas, essa questão psicológica e espiritual, ela está muito interligada. Você não consegue separar, aqui é espiritual, aqui é psicológico. Mas com certeza o peso da questão psicológica no adoecimento, ele é muito maior do que a gente imagina. E consequentemente, se isso é determinante no adoecimento, ele é determinante no tratamento. Da internet. Sim. Pode ser? É do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Queria saber do Dr. Hildebrando, Dr. Ricardo, se acham válida a programação neurolinguística. Existe alguma contraindicação? Com certeza ela é válida, né? Então ela estaria enquadrada nesses métodos mente-corpo, que existe, e que o mecanismo, ele, como nesse tronco, né, de funcionamento, também utiliza questões que a própria hipnose utiliza. Não é exatamente igual, mas o mecanismo ele é bastante... muita coisa se utiliza do mesmo mecanismo. Ela já é uma forma de tratar que já é bastante conhecida, até válida. Se eu não me engano, em São Paulo São Paulo e Rio, que são os maiores centros formadores, né, de programação neurolinguística, aqui no Brasil, obviamente, né? E ela é válida realmente. Então, eu não saberia dizer se existe alguma contraindicação. Talvez o Ricardo possa dar um auxílio nisso, mas desconheço se há alguma contraindicação à PNL. Acho que não, mas não posso dar essa certeza nesse momento. Eu acrescentaria algo que é mais ou menos óbvio, que não seria bem uma contraindicação, mas seria uma má indicação. O indivíduo tem algo assim tão grosseiramente orgânico, por exemplo, tem um ascaris lumbricoide, né? Ou tem uma tênia, tem uma solitária, né? Para fazer programação neurolinguística, você tem que matar o bichinho, né? Então, seria simplesmente contraindicado fazer um tratamento por neurolinguística. Mas aí não é nem uma contraindicação, é uma má indicação, né? Então, tudo tem seu momento, né? Tudo tem o seu local adequado. Seguimos? Vamos. Parece existir uma tendência das cirurgias se tornarem menos agressivas. Isto é verdade? Como eu comentei no início, o que a gente observa é que realmente as cirurgias, ao longo do tempo, elas vêm se tornando menos agressivas. Na verdade, isso é como a humanidade evolui e a medicina evolui junto. E isso, a tendência é que, na medida em que a gente mereça, que a ciência evolua, que a humanidade evolua,
que o próprio tratamento, o diagnóstico e o tratamento, ele se torne menos agressivo mesmo. Tanto nisso, que é cirúrgico, que ainda e que nós, por mais que a gente evolua durante muito tempo, nós ainda precisaremos em algum momento desse tipo de tratamento, né? Por mais que a gente evolua, só acho que muito na frente, né? Mas bota na frente nisso, que talvez a gente não, com certeza nós não precisaríamos desse tipo de tratamento mais. Mas existe essa tendência. E, com certeza, na parte que a gente pode designar como não invasiva, a mesma coisa. Então, vocês podem perceber que a tendência no tratamento medicamentoso é que os medicamentos, na medida em que se evolui, eles sejam menos tóxicos, produzam menos efeitos colaterais e etc. E a própria homeopatia vem linkada nisso. A própria com chá, né, a fitoterapia vem nesse link também. Então a própria utilização de medicamentos químicos, de medicamentos à base de vegetais, com aroma e etc., eles vêm nessa tendência de serem isentos, né, de efeitos colaterais. Ou seja, menos cruéis, mais leves, né? Eles chamam na Europa de medicina doce, né? De tratamento doce, porque é uma evolução da própria medicina. E claro, temos que complementar que a terapêutica espírita está linkada nisso. Ela segue também essa tendência. Ô, Hildebrando, é interessante você falando na suavização progressiva, né? Dessas formas de tratamento. Eu me recordo, por exemplo, que nos primeiros anos de faculdade, 1965, né, ainda se usava a piperazina em doses altíssimas para tratar certos vermes comuns que as crianças têm, né? E existiam casos relatados pelos professores de crianças que tomavam piperazina e tinham óbito, morriam. Simplesmente morriam, tinham óbito pelo tratamento de verminose. Hoje não se usa mais isso, hoje os remédios de verminose são tão simples que a dose é a mesma em qualquer idade. A criança tem 10 quilos ou tem 40 quilos, é a mesma dose que ela toma. Tanto é a simplicidade e a falta de efeitos colaterais que tem esses remédios vermífugos comuns, né? Então é uma diferença incrível do que era há 40 anos atrás, 45 anos atrás, 50 anos atrás. E é interessante que quando a gente olha para trás, ali há uns 200 anos, a terapêutica médica naquela época era sangrar as pessoas. Era fazer você vomitar. Era fazer você ter diarreia. Então, a famosa sangria era algo comum. Então, muitas vezes, o paciente morria da sangria. Morreu da sangria. Morreu da doença. Não, morreu da sangria. Foi George Washington que morreu assim? Então, isso era... Hoje a gente... Pô, meu Deus, que coisa, né? Foi Lincoln, né? Lincoln. Que coisa, né? Mas isso, na época, era o normal. Com certeza, no futuro, os médicos, as pessoas vão rir do que a gente faz hoje. Pô, eles abriam as pessoas na barriga. Pô, eles introduziam, davam uma injeção na veia da pessoa. Isso, no futuro, não vai ser necessário mais. Primeiro que as doenças vão ser de outra natureza. E segundo que o tratamento, com certeza, também vai ser de outra natureza. Em 1965 eu entrei para a Faculdade de Medicina, primeiro ano, né? E a gente ouvia-se falar que quando havia um caso de intersexo ou pseudo-hermafroditismo, trocando em miúdo o seguinte: um bebê nascia, você não sabia se era menino ou se era menina, porque era uma mistura de órgãos total. Então a única solução que se havia era fazer cirurgia, observar dentro e verificar se o ovário era maior do que o testículo, etc. Então fazia-se aquela avaliação para se definir que tipo de cirurgia fazer, tirava que órgãos para definir o sexo da criança. Hoje em dia tem DNA, tem isso, pega um fiozinho de cabelinho daqui do bebê, né? Não tem mais nada disso, né? Cirurgia por
laparoscopia pode ser entendida como menos agressiva, menos invasiva? É a videolaparoscopia, né? Então hoje já existe uma tendência para se fazer cirurgia por videolaparoscopia em N situações, na articulação, na barriga, no tórax, no pescoço. Então em N situações já se opta ou se tenta se fazer dessa forma. Dentro nessa linha mesmo, os transplantes no futuro não vai existir transplante, por causa da medicina regenerativa. Tudo, quer dizer, muita coisa vai ser por implante de célula-tronco. Não vou entrar aqui na polêmica da célula-tronco embrionária, a célula-tronco adulto, né? E só dizer para vocês que o Brasil é um dos países que tem a pesquisa com célula-tronco adulta, uma das mais avançadas do mundo, né? Então tem uma polêmica nisso daí. Eu sou particularmente defensor das células-tronco adultos, né? Mas não vamos entrar nessa questão agora. Mas vai se introduzir lá a célula-tronco num determinado órgão, ou vai se introduzir no sangue, ela vai migrar para um órgão e vai regenerar. Rejuvenescer não é um bom termo. Regenerar parcialmente um determinado órgão. Como já se faz, às vezes já com implante de bexiga, com células feitas da pessoa no paciente. Então é um implante biológico, se coloca ali a célula da bexiga, ela vai se multiplicando, faz um molde e depois você coloca, substitui no paciente. Então isso já é presente. E essa tendência ela vai se acentuar ao longo do tempo. Ou seja, do transplante que se troca um órgão, né, que já está muito combalido, por esse tipo de regeneração. Por isso que está se cunhando esse termo chamado medicina regenerativa. Nosso colega psiquiatra lá tem uma pergunta lá. Bom, falando um pouco de psiquiatria, né, sobre a formação terapêutica neurolinguística, a gente vê que casos de psicose não seriam interessantes, né? Principalmente pacientes que vivem muito em psicose. Vamos falar um pouco dos esquizofrênicos. Agora, diretamente mais para o Dr. Ricardo, né, que é terapeuta interpessoal, também posso chamá-lo assim? Terapeuta de vida passada. Pode ser, né? Ok, né? O senhor tem relatos de tratamento com pacientes com psicose que se submetidos à terapia regressiva, né, de vivência passada ou não, né, até mesmo regressiva, tenham apresentado melhora da psicose ou preferencialmente casos de psicose não é realizado esse tipo de técnica? Preferencialmente não deve fazer terapia regressiva vidas passadas quem é psicótico, ou quem está em estado psicótico. Então, portanto, não temos essa experiência mesmo. Mas foi bom colocar a questão sim. A contraindicação. Tem muita gente que procura e você disse que não é ideal. Você pode começar a falar um pouco. Bom, a própria psicose, né? O paciente que é psicótico, ele está, muitas vezes, vivenciando um delírio. E um delírio é uma falsa crença. Então, dentro dessa falsa crença, ele pode até mesmo ele já está vivendo uma coisa que não é real. E a terapia de vida passada, ele pode vivenciar uma fantasia muito pior ali, dentro já do próprio delírio. Aí, com isso, pode haver até um agravamento do quadro dele dentro da psicose. Isso, né? Um agravamento. Então, isso é uma dificuldade, uma coisa que, veja, no momento, se pode dizer que os pacientes que são bipolares, eles também apresentam um certo grau de psicose às vezes. Não todos, né? Mas o bipolar tipo 1, que entra em caso de uma mania franca ou depressões graves, que em certos momentos eles ficam psicóticos. Então, se o paciente está fora da crise, você pode atuar, porque o bipolar fora de crise, você pode perceber. Aqui na sala, podemos ter 10 bipolares e a gente não consegue identificá-los. Porém, quando estão em crise, aí você consegue identificar o paciente. Então, quando não está numa crise, a gente pode até sugerir. Agora, se for um paciente que facilmente ele entra em psicose, pode ser complicado, porque ele pode estar em várias sessões de tratamento e com isso ele começar a apresentar certos delírios em cima da terapia. Para o pessoal da internet que não viu a pergunta dela, ela perguntou
por que é que não se deve fazer terapia regressiva no paciente psicótico. Só para recuperar, porque estava sem microfone. Muito bem. Seguimos, então. Helena? Eu queria voltar ali quando fala na regeneração do órgão físico, você estava comentando antes, em se regenerando o órgão físico, como ficaria o órgão perispiritual? Eu acho que eu não tenho essa informação, mas se o órgão perispiritual tiver comprometido severamente, ele vai atingir em tempo maior ou menor o órgão físico novamente. Porque a matriz está comprometida. Então você pode tocar o efeito uma vez, 2 vezes, mas se você não muda a matriz, em algum momento ele atinge o corpo físico, o nível físico, por mais que você tente regenerar. Então a gente sempre tem que tentar atingir a causa, né? E para atingir a causa, dentro da pergunta que ela fez da questão psicossomática, as terapias mente e corpo, acho que elas são imbatíveis nisso. Que aí você está atingindo a causa. Portanto, isso da questão da causa é extremamente importante, e a mudança íntima do indivíduo. Né? Mudança íntima. Microfone. Até aproveitando que a Helena falou do perispírito, do órgão físico, no caso de um transplante de órgão, ou mesmo, acho que tem uma técnica de regeneração de fígado, né, que você implanta, não sei se chama split liver, uma coisa assim, que o fígado se regenera a partir de um pedacinho, enfim. Voltando ao transplante, a questão de regenerar, existe uma transferência, um transplante de energia também, quando a pessoa está recebendo o órgão ou pedaço de algum órgão que vai se regenerar a partir dali? Como fica essa relação da energia que aquele órgão físico traz para o outro corpo do outro, que tem um outro perispírito, uma outra energia? A gente sempre tem que lembrar do transplante em vivo e o transplante do cadáver. Sendo ou num ou no outro, com certeza existe essa troca de energias, né? Em vivo, aqui qual é um, qual é o outro? O transplante em vivo, então o Ricardo é meu irmão e a gente faz, ou algum parente, a gente faz um teste e ele vê eu tenho insuficiência renal, preciso de um transplante, eu vejo que o rim dele é biocompatível com o meu. O Ricardo, num ato ali de generosidade, resolve doar o rim dele, que ele pode sobreviver com um só. Um dos rins dele, ele doa em vivo para mim. Isso a gente chama de transplante em vivo. Que no Brasil, se eu não me falha a memória, ele é permitido até parentes de 4º grau. Tá? O de cadáver morreu, ele foi mantido durante um período na UTI, para que os órgãos se mantenham viáveis, morreu, foi decretada a morte encefálica e é feito então o transplante com a autorização da família. Seja num caso, seja no outro, com certeza existe essa troca. Agora, a gente sempre tem que ponderar que o fundamental é essa matriz perispiritual do ser que ainda está vivo e que vai predominar e influenciar naquele órgão que veio ou do doador em vivo ou de um cadáver, né? A gente pode por assim dizer. Mas com certeza que existe essa troca, esse intercâmbio aí de energia. Parece que tem alguém aqui que você quer perguntar? Não? Ah, certo. Então vamos lá. Seguindo. O que são medicamentos? Então, medicamento, o conceito de medicamento ele se confunde um pouco com o de fármacos. Fármaco, na verdade, fármaco depende muito de dose, né? Qualquer medicamento, dependendo da dose, ele pode ser um veneno ou um medicamento. Só para a gente ter uma ideia, a água pode nos matar. Existe uma condição médica
que ela é até um pouco frequente, não, pode ser um pouco comum em UTI, que a gente chama de intoxicação hídrica. O paciente fica muito inchado de líquido, e que pode diluir uma substância no que a gente tem no sangue chamada sódio, produz hiponatremia, isso pode provocar um inchaço no cérebro, inclusive nos matar. Então a água, dependendo da dose, ela pode matar. Então o fármaco, o medicamento, toda substância em dose excessiva, ela pode nos matar. Então a questão de medicamento é uma questão de dose. Então os medicamentos, a gente poderia dizer que existem aqueles que são retirados da natureza, sejam eles minerais, vegetais e até animais. Então a fitoterapia é um exemplo. Às vezes as pessoas confundem fitoterapia com homeopatia. Fitoterapia é uma coisa, que o tratamento feito à base de concentrados de plantas. Chás, por exemplo. O chá, por exemplo. Fitoterapia. Isso funciona? Funciona. Tem comprovações científicas já do benefício de algumas substâncias vegetais. O Brasil, por ter essa questão rica, né, da flora, é um país que tem tentado pesquisar mais essa biodiversidade gigantesca que a gente tem. Tá? Então o medicamento pode ser fitoterápico, pode ser um mineral, pode ser um animal e sintético. Então o medicamento que a gente toma geralmente são medicamentos químicos. Nessa linha a gente até pode evoluir para uma diluição cada vez maior do medicamento e a gente começa a entrar na área da homeopatia, que o Ricardo pode até esclarecer um pouco mais de como é que se dá isso daí. E também a homeopatia pode lançar mão de substâncias minerais, vegetais, animais e até químicas também. Claro que em doses infinitamente menores e às vezes, que é a questão que os médicos tradicionais não se conformam, mas como é que pode? Ali não tem, se a gente fizer uma análise química dali, não tem nada. Quimicamente, dependendo da diluição, porque existem diluições homeopáticas, que existe ainda medicamento, existe ainda substância, mas dependendo da diluição, você vai diluindo cada vez mais, tem uma hora que não tem mais substância, mas tem efeito, tem ação. Então, fármaco ou medicamento, esse conceito ele se confunde, e em síntese é isso aí. Toda substância que a gente pode usar de forma preferencialmente diluída, porque é tudo uma questão de dose, porque qualquer medicamento que a gente tome em dose excessiva já não é medicamento, é veneno. Então é questão de dose. Por isso que eu digo assim, até a água pode nos envenenar, dependendo dessa dose. Acho que era legal o Ricardo até comentar um pouquinho da homeopatia. Né? Comento. O seguinte, suponhamos um veneno mortal, arsênico album, né? Pode matar uma pessoa com arsênico, né? Um veneno mortal. É muito usado em bebezinhos pequenos em homeopatia. Muito usado, sem nenhum problema. Qualquer bebê de qualquer idade, até recém-nascido, pode tomar arsênico album em homeopatia. Por quê? Na realidade não tem mais arsênico químico. Como é que é feito? O remédio homeopático, digamos arsênico album. Você, na fábrica, pega-se uma gotinha de arsênico album, e dilui-se em 99 gotas de água e álcool. Aí uma máquina fica batendo ritmicamente durante algum tempo. Deste volume de uma gota de arsênico para 99 de água com álcool, o álcool é para conservar, para não estragar. Se tira uma gota desse volume e pinga-se mais em 99 gotas de água e álcool. Quer dizer, daquela diluição se tira uma gota da diluição e pinga mais em 99 de água e álcool. A máquina fica batendo um tempo. Desse volume, tira-se uma gota e bota mais em 99 de água e álcool. Vai se fazendo isso sucessivamente. Então,
Como 99 mais 1 dá 100, então se usa em homeopatia um sinalzinho chamado C, de 100, centesimal, de algarismo romano. Tá? Ou CH, H de Hahnemann, que foi o primeiro homeopata do mundo, né? O alemão Hahnemann, né? Da cidade de Leipzig, Alemanha. Então, são CH1, CH2, CH3, CH4. Quando chega em CH12, por exemplo, se for examinar no microscópio, não tem mais arsênico, é só água. Qualquer laboratório manda aquele produto, diz assim, esse frasco contém apenas água com álcool, não tem absolutamente nada. O que acontece ali? As moléculas de água, elas ficam energizadas pelo arsênico. Não existe mais o arsênico químico. Se eu tomar uma gota ou um litro daquilo, é a mesma coisa quimicamente, porque não tem água, só tem água e álcool. Mas o que acontece com as moléculas de água? Como as moléculas de água são um dipolo energético, tem um polo positivo, um polo negativo, se imagina que fosse uma cápsulazinha, positiva de um lado, negativa do outro, elas vão, na medida que se vai diluindo e vai batendo ali, elas vão atritando, energizando e vão formando desenhos. Visto na microscopia eletrônica, esses desenhos da H2O, da água, imitam o desenho do arsênico. É água imitando o desenho do arsênico. Mas não é arsênico, é só água. O que acontece? Quando a pessoa ingere aquela homeopatia, arsênico, álbum, CH30, digamos assim, entende? O que acontece? Ela recebe a mensagem energética do arsênico sem ter arsênico, só água. O que acontece? O organismo, que não é um organismo físico, mas um organismo energético, já explico em seguida, ele recebe aquela mensagem e comporta-se como ativando um sistema de defesa em situações semelhantes a que o arsênico químico provocaria. O que o arsênico químico provocaria? Falta de ar, suor intenso, palidez, uma crise de falta de ar, sangramento, morte, envenenado por arsênico. O que a gente vai tratar, por exemplo, com arsênico álbum? Angústia, ansiedade, trata-se muito com arsênico, entende? Crises de asma, de bronquite, de falta de ar, de suor intenso, enfim, uma série de coisas, são centenas de coisas, até milhares de situações que se tratam com arsênico. Então, assim funciona. Agora, onde é que essa substância, se eu vou falar, onde é que essa substância vai atuar? Ela não vai atuar no corpo biológico, porque aquilo é água. Ela vai atuar, porque ela tem uma frequência de energia, um comprimento de onda, ela leva uma mensagem energética. Ela vai atuar no nosso corpo energético, no chamado corpo etérico, ou duplo etérico, que é um campo de energia que fixa o perispírito, o corpo espiritual, com o corpo biológico. Ali que ela vai atuar. Ali sofre uma aceleração vibratória, vai para as zonas mais altas do perispírito e sofre um rebaixamento vibratório com repercussão orgânica. Certo? Então, em síntese, resumidamente, né, seria um exemplo de como a homeopatia atua. Certo? Tem uma pergunta da internet. Da Cida de São Joaquim. Entre as doenças psicossomáticas, eu li que o câncer é a que tem maior incidência. Isso procede? Eu não daria para afirmar que o câncer é uma doença que tem um componente psicossomático, como ela perguntou, né? Com certeza, como eu falei anteriormente, o câncer é uma das doenças que certamente, como várias outras, tem um componente psicossomático. O quanto tem desse componente psicossomático é um ponto de interrogação, porque isso com certeza vai variar para cada pessoa. Porque a gente tem que sempre que ponderar que em várias pessoas já trazem uma predisposição genética e que já está sendo demonstrada. Qualquer um aqui, se for para os Estados Unidos e fizer um teste com saliva, já pode ter todo o seu genoma mapeado. E eles já dão
É uma listinha assim, ó. Você tem tantos por cento de chance de adoecer do câncer de intestino grosso, tanto por cento de chance de adoecer de doença cardiovascular, tanto por cento de chance de adoecer com câncer de próstata. Já é assim. Então isso tem dois impactos, um positivo e um negativo, como ele chamou a atenção aqui. O positivo, que a pessoa poderia fazer uma prevenção mais focal, né? Se eu tenho uma chance grande de ter um câncer de intestino grosso, então eu vou intensificar as minhas ações de hábitos saudáveis de vida para tentar não adoecer. Por outro lado, pode ter um viés negativo, que ele é psicológico. Pô, meu Deus, eu vou ter um câncer de intestino grosso, e aí ela entra numa neurose, né, numa hipocondria. Então, tem esses dois aspectos, e são aspectos, inclusive éticos, muito, muito importantes. Então, esse componente psicossomático, com certeza, ele existe. Eu acho que no futuro, a gente deve passar por algum tipo de diagnóstico que hoje, como a gente consegue detectar, até meio que matemático, essa chance na questão genética, no futuro, creio eu, aí é uma crença, que a gente talvez passe por um tipo de máquina que dê isso do ponto de vista psicológico. Aí é uma crença minha. Eu diria até o seguinte, que embora, já passo para você, embora tecnicamente a gente tenha que, em termos médicos, tenhamos que responder sobre o câncer psicossomaticamente dessa forma, mas a gente sabe também que, do ponto de vista dos conhecimentos que os espíritos nos ditam, todo o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas energias, nossas vibrações fragilizam o corpo espiritual e, por consequência, fragilizam certos órgãos. Aí entra a questão da predisposição genética, o lugar mais sensível, mas no fundo, essas doenças acabam tendo lá atrás, né? Lá atrás uma origem psicossomática, não no sentido psicossomático clássico, técnico, né? Mas até é muito comum com decepções, mas decepções graves, violentas que a pessoa tem às vezes, né? É bem lembrado esse detalhe que o Ricardo comentou, porque mesmo a questão genética, às vezes surge o seguinte questionamento: pô, mas por que aquela pessoa nasceu com aquele gene? Não tem na família, né? Não foi muitas vezes submetido a nenhum campo ionizante, né, raio-x, nada, não recebeu nada que pudesse ter uma mutação genética. Por que ela já nasceu com aquele gene predispondo fortemente a ter aquilo? Com certeza, a questão da lei de causa e efeito, ela ajuda no determinismo dessa questão genética na atual vida. Então são coisas lá de trás, e aí, como o Ricardo bem lembrou, as questões psicossomáticas, não dessa, mas de outras, né, podem com certeza ter essa influência na questão genética da atual vida. A senhora ali parece que ia fazer um questionamento. E como ocorre a cirurgia espiritual? Mecanismo de ação, assim? A cirurgia espiritual, ela se dá no corpo perispiritual. Se a gente pudesse dividir a constituição do homem de uma forma simples em três, a gente diria que ele tem o corpo físico e o espírito, e aqui no meio o perispírito. Isso é uma concepção ternária, né? Existem outras que são divididas em 7, mas de uma forma simples, a ternária. Então a cirurgia espiritual, seja em loco ou à distância, ela se faz no corpo perispiritual. E isso repercute direto no corpo físico. Então o mecanismo de ação, de atuação dela, não é diretamente no físico, e sim as consciências extrafísicas, os espíritos, eles atuam no corpo perispiritual, seja à distância ou em loco, né, vamos dizer assim. Então vamos. Bom, vamos voltar um pouquinho no transplante de rim, né, ou de qualquer outro órgão em vivo. Vamos supor que, o receptor seja uma pessoa
de muito boa índole, ou seja, a frequência vibratória, né, energética dele é uma frequência boa. Vamos pegar agora aqui, encontrou um doador compatível, porém o doador compatível, né, tipo sanguíneo, etc., ele seja uma pessoa de má índole, ou seja, a frequência vibratória, né, a frequência está numa vibração mais grosseira, e no caso do transplante a nível perispiritual, ali, desse receptor que vai receber frequência diferente, né? Casos de rejeição poderiam ser atribuídos as diferentes frequências vibratórias? Eu acredito que sim. Eu não li nada a respeito. Pela lógica, acredito que possa existir essa rejeição por esse mecanismo. Mas se o campo do receptor são pessoas de boa índole, com certeza ele pode até anular esse campo, né, de uma pessoa de má índole. Agora, eu acho que tem inúmeros fatores que com certeza interferem, né, nessa rejeição. Provavelmente um deles é isso daí. Mas acho que a gente não pode dizer, esse é um fator que é uma coisa unidirecional, que a gente chama, né? Mas com certeza acho que é um fator que pode contribuir para a rejeição. Até porque, até onde eu sei, a medicação, os medicamentos imunossupressores, eles não impedem que haja rejeição, eles diminuem a chance, quer dizer, ela pode acontecer mesmo com tratamento com os imunossupressores, né? Pode acontecer. Eles, como você falou, ele diminui a chance de, mas não impede de. Né? A manutenção da energia do doador no órgão ali, ela também tem um tempo, né? Porque depois quem se apropria, vamos dizer assim, é o receptor, né? Mas é que a rejeição ela pode ser aguda, né? Então, nisso que ele falou, pode ter uma rejeição, porque tem a rejeição aguda e a crônica, né? Provavelmente isso pode acontecer mais nos casos de rejeição aguda, né? Eu até posso trazer na semana que vem, na quarta-feira que vem, não sei se já tem alguém agendado para quarta-feira que vem, mas se não tem, a gente pode abordar essa questão da doação, rejeição do ponto de vista espiritual. A gente pode abordar isso. É um belo tema. Mas vamos seguindo. Bom, pessoal da casa aí, lá a Carla lá. Eu queria perguntar, hoje em dia a gente tem visto assim um diagnóstico bastante comum de doenças autoimunes, principalmente em mulheres. Que tipo de explicação tem perispiritualmente falando? As doenças autoimunes, até hoje, do ponto de vista científico, se sabe muito do mecanismo, né? Mas não se sabe a causa, né? Então, com certeza existe uma questão da psicossomático grande e obedecendo também a uma lei de causa e efeito. Questões de outras vivências, né, no passado que desencadeiam autoagressões. A doença autoimune é uma autoagressão, ou seja, o corpo desenvolve um anticorpo contra estruturas dele mesmo, seja a tireoide, seja a pleura, o coração, as articulações e etc. O mecanismo de como isso acontece está bem estudado. Agora, o porquê exato, e a medicina é gozado, né, que a gente consegue mergulhar cada vez mais nisso. Agora, saber exatamente o porquê, aí tem hipótese, né? Quando a gente não sabe, a gente chuta um monte de coisa. Dentro dessas hipóteses e dentro dessas hipóteses, dentro da doutrina, ele é explicado dessa forma. Eu gosto sempre também de ponderar o seguinte, em doenças febris, doenças agudas febris, a gente sempre, o médico, isso é virose, né? A gente não sabe, isso é virose. Nas questões crônicas, a gente tem uma certa, às vezes, um exagero
nas questões crônicas, isso é emocional. A gente não sabe, isso é emocional. Ou é espiritual. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque com certeza, para a gente não carimbar tudo como, isso é espiritual. A gente diz, isso é espiritual. Ou isso é emocional. Isso é psicossomático. Então, como no adoecimento, a gente tem que sempre ponderar que existem N fatores que contribuem para o adoecimento, para o tratamento, a gente também tem que considerar que existem N fatores que contribuem para o tratamento. Por isso que a gente chama, eu não gosto muito desse nome, terapia alternativa, porque quando a gente chama de terapia alternativa, você fala, ou é isso ou é aquilo, alterna, ou uma coisa ou outra. E sim terapia complementar. E nisso está o espiritismo, as terapias, né, utilizadas dentro do centro espírita, como complementar aos métodos tradicionais. As doenças autoimunes, então, como ele bem colocou, o indivíduo produz anticorpos contra si mesmo e se lesa gravemente, e às vezes até de uma forma irreversível. Dentro de uma hipótese, bem colocando, hipótese, por que será que uma pessoa vai produzir anticorpos contra si próprio, que seja de um processo inconsciente, né? Ela não quer estar doente, mas está produzindo anticorpos contra si mesma. Provavelmente, eu disse hipótese, provavelmente, né? Repito, e sublinho. Mas provavelmente essa pessoa tem uma auto-rejeição, ou consciente, ou inconsciente, certo? Alguma coisa em si que ela não aceita, ou comportamental, ou física, ou de alguma coisa que nós não sabemos. Ou então um sentimento de culpa muito forte, muito expressivo, que pode ser tão sutil que ela não percebe, não tem consciência também, pode ser um mecanismo inconsciente. Então, dentro das hipóteses, eu considero que são duas possibilidades bastante viáveis. Né? Amor? É só fazer um complemento, o senhor já pegou metade da minha fala, que bom. Porque eu lido muito com pacientes depressivos. E o que a gente analisa dos pacientes com depressão, praticamente todos se queixam da famosa fibromialgia. A fibromialgia, né, você verifica pela teoria, são 18 tender points, né, pontos chaves esse que você pressiona. Se você tiver 11 desses pontos dolorosos no corpo, você classifica o paciente como tendo fibromialgia. Então, a maioria desses pacientes com a fibromialgia são pacientes depressivos que apresentam também uma ansiedade intensa e, a grande maioria, um achado que eu estou investigando, PCR elevado, ou seja, proteína C reativa, como um dado assim, né? Proteína C reativa, a gente fazendo um exame, né, esclarecendo para o pessoal, é uma proteína que você verifica muito em casos inflamatórios. Então, ou seja, pacientes com problemas articulares, até cânceres, você verifica a proteína C reativa e dependendo do grau da proteína, você consegue verificar, até supor, né, certos diagnósticos. Então, esses pacientes com rejeição de si mesmo, sentimentos de culpa, analisam que a vida dele realmente está complicada, são pacientes aqui que verifica por uma fibromialgia, realmente depressão, PCR aumentado, doença autoimune muitas vezes instalada também. Só um complemento. Interessante. Uma pergunta aqui da internet, do George, que está em São Paulo. São Paulo. Um abraço para o George. Nos casos de doença autoimune, é indicado o tratamento através de regressão? Pode auxiliar. Ninguém está dizendo aqui, né, que você tem uma doença autoimune, faça um tratamento de regressão e fique bom. Isso é uma mentira, certo? Ninguém está dizendo isso. Mas pode ajudar, sem dúvida alguma. Porque muitas vezes esses núcleos de culpa, esses núcleos de auto-rejeição, são baseados em histórias que conscientemente a pessoa não sabe, ou da sua infância, ou da sua vida intrauterina, ou de vidas passadas, muito comumente de vidas passadas. Então, se acessando esses núcleos, se drenando essas energias, se orientando, se esclarecendo, pode haver melhora. Mas para quem chegou na metade da conversa, não se vai resolver só com isso. Tem que fazer acompanhamento com o seu médico, investigar, ver se tomar medicamentos, etc. Né? Mas pode sim ter uma boa ajuda.
pegando um gancho no que o Ricardo estava falando, o que é mais importante de tudo isso que a gente está falando aqui? É que o fundamental na terapia é uma coisa que a gente falou num momento aqui, porque, como o Ricardo bem falou, é algo que pode ajudar. Só a terapia de vivências passadas é o remédio, é a psicoterapia, mas o fundamental é a mudança de comportamento, que começa, e a gente sempre tem que enfatizar isso, no autoconhecimento. Então e a gente sempre tenta, isso é normal no ser humano, a gente sempre desvia a atenção desse foco, todos nós. Então o que é fundamental? Primeiro é o autoconhecimento, até no jornalzinho, na última página, né, do jornalzinho que o Ricardo distribuiu, tem algo só sobre autoconhecimento, que é o primeiro passo para a transformação de comportamento. Segundo, primeiro degrau, autoconhecimento. Segundo degrau, esforço pessoal permanente. Porque esse é um esforço que a gente não delega para ninguém. Não é o médico que vai fazer isso, não é o psicólogo, não é o nutricionista, não é o centro espírita. É você. Todos esses auxílios são auxílios. Porque ninguém muda ninguém. Quem é a única pessoa que pode mudar a pessoa? Ela. Então essa é a segunda coisa. Então, um esforço pessoal permanente para culminar na transformação de comportamento. Porque linkando naquela pergunta, todas as doenças têm um fundo psicossomático? Muitas doenças. Então a gente chega que nessa questão psicológica de comportamento, mas que se existe algo no comportamento da pessoa que contribua, ela tem que fazer a parte dela, que é mudar o comportamento. E isso não se muda da noite para o dia. Então é uma caminhada longa e que não se faz também numa única vida. Então a gente tem a eternidade. O que eu acho de... Eu sempre, quando eu falo dessa questão, eu falo da beleza da doutrina espírita, porque ela nos dá uma esperança, uma visão de futuro que nenhuma outra dá. Então a gente não tem só essa vida para fazer essa transformação. A gente tem um dia após o outro e uma vida após a outra. Então a gente tem que ter essa visão de longo prazo para que a gente possa ir galgando essa transformação de comportamento. Sempre tendo a visão de que quando a gente muda um item, que seja um item, o anterior sempre tem a tendência de te puxar. Por isso que a gente tem que ter esse esforço pessoal permanente em de sedimentar esse novo padrão de comportamento. Senão o anterior te traz de volta. Exemplo clássico, conhecido de todo mundo, dieta. Então, todo mundo que faz dieta, se não colocar uma coisinha na cabeça que não é a dieta, é a mudança de hábito alimentar, é que vai resolver, não é a dieta. Porque a dieta é algo que tem início, meio e fim. Finalizou, se não mudou, voltou. Então, dieta é bom para uma coisa, perder. Não é tempo não, tá? Perde peso. Mas não mantém o peso. Então tem que mudar o hábito. Então isso serve, esse exemplo serve para todo comportamento. Então, em síntese, tudo isso das terapias são obviamente válidas, úteis, necessárias, mas o fundamental é essa mudança de comportamento. Antes de passar a palavra para ela, só assim, o Debrando colocou aqui muito bem que a pessoa mesma é que se cura, né? Vocês vejam só que há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo, por exemplo, curou o cego, ele não disse assim, vai meu filho, acabei de te curar. Jamais ele disse isso. Disse o contrário, vai porque a tua fé te curou. Ou seja, você fez um movimento, tomou um novo posicionamento psíquico, né? E isso facilitou a sintonia energética do magnetismo do doador, no caso de Jesus, né?
para que ele recebesse aquele fluxo magnético, movimentasse dentro de si alguma coisa e proporcionasse a cura. Senão, não tem como curar, né? Então, até nessa frase dele ali, tem essa mensagem, né? Sim? Ricardo, falando sobre o fato de ser complementar e não alternativa à medicação, a homeopatia. Se eu estou tomando uma medicação, fazendo um tratamento homeopático, e estou com amidalite, eu posso tomar as duas coisas, o antibiótico e continuar tomando as minhas gotinhas homeopáticas para uma amidalite crônica, por exemplo? Em princípio, sim. A gente, como ele disse, nunca se usa jamais, nem sempre, né? Porque vai depender de algumas circunstâncias. Mas, de um modo geral, pode. De um modo geral, pode. Certo? Por exemplo, se eu tenho um paciente que tem amigdalites, ou tinha amigdalites muito frequentemente, então está fazendo um tratamento homeopático a longo prazo, durante 1 ano, 2, 3 anos, para que vá diminuindo as amigdalites, tendo menos, até quase não notar. Se ele tem uma crise de amigdalite intensa, com febre de 40 graus, cheio de placas purulentas, eu receito antibiótico para ele também. Não vejo nenhum problema, gente. Então, e continua o tratamento homeopático, tá? Tá certo. Sim. O que é terapia complementar espírita? A terapia complementar espírita, dentro daquela classificação que a gente colocou, ela pode se encaixar em alguns itens. Então, a terapia complementar, ela também é uma chave, né, que a gente abre. Então, tem desde a água magnetizada ou fluidificada, a imposição de mãos, né, o tratamento desobsessivo, as cirurgias espirituais, a própria terapia de vivências passadas, poderia considerar também nessa classificação, e, como eu acabei de falar, o fundamental, que é o que a doutrina sempre prega, que é a transformação de comportamento. E por quê? Porque a doutrina espírita nos dá uma visão do ser humano no seu todo, né? No seu passado, da onde a gente veio, o que somos e para onde a gente vai. Então, a terapia complementar, a mudança de comportamento, dentro do que a gente poderia colocar submetida à evangelioterapia, ela nos dá essa amplitude, de modo que a gente possa vagarosamente mudar o comportamento. Então, no futuro, todas as terapias que são feitas nos centros espíritas, e eu estou dizendo aqui no centro espírita sério, serão considerados pela medicina tradicional do futuro. Vocês podem anotar e me cobrar isso na outra vida, isso, mais adiante, porque vai ser o normal lá na frente, né? Todas elas se baseiam nessa questão energética e na questão da ação perispiritual e, claro, até na questão espiritual, repercutindo sobre o efeito, que é o físico em si. Porque quando a gente está encarnado, a gente distorce, né? É normal isso. Que a gente acha que a verdadeira vida é essa. Não é. A vida maior não é essa, é a outra. É que a gente está aqui, a gente fica iludido mesmo. Isso é normal. A matéria, essa cortina, ela nos ilude mesmo. Então, a gente acha que essa vida é a maior. Ela é importante. Eu não estou dizendo que, muitas vezes, tem gente que distorce. Você está dizendo que essa vida, então, é inútil. Não. Ela é fundamental. Ela é necessária ainda para todos nós. Todos nós. Mas a vida maior não é essa, é a outra. Então, o molde, que é o inverso, né? Os avanços que nós temos aqui, eles primeiro acontecem lá, para depois chegar aqui. A gente pensa que a coisa é o inverso, né? Então, o molde não é aqui, o molde está lá. Então, na questão
da repercussão física, a terapêutica complementar espírita, ela se baseia primordialmente no perispírito, nas ações no perispírito, para depois repercutirem no físico em si. Então, esse é basicamente o mecanismo. Né? Pode dar um microfone, isso aí? O senhor tem observado no seu local de trabalho, queria saber qual o nível, quando o senhor percebe que a pessoa tem certa afinidade espiritual, e a família também, que a pessoa está lá na unidade de tratamento e existe uma melhora dela. Qual é o grau? É alto dessa melhora? A melhora em que sentido? Assim, do corpo físico. Está lá internada na unidade intensiva, aí o senhor vem a saber que, de repente, estatisticamente... Com a terapêutica espiritual. Então, existe um trabalho que foi feito por um grupo de brasileiros, está publicado na revista, é uma revista internacional de terapia complementar, se eu não me engano. Foi um trabalho utilizando a metodologia científica tradicional, comparando, né, vários métodos da terapia complementar espírita, e chegando a resultados interessantes. Alguns mais, outros menos. Alguns feitos em células, em cultura de células, e outros em ser humano mesmo. Tá? É claro que cada caso, essa resposta ela vai variar caso a caso. Então, um exemplo aqui de experiência. Né? Então, em grupos sobre a prece intercessória, que a gente chama, prece para a melhoria de uma pessoa. Então você pega grupos de pessoas com a mesma patologia ou passando pela mesma situação em termos de adoecimento, e para esse grupo A você tem a prece intercessória, para o grupo B não. Se tem um resultado estatisticamente significativo em relação a esse grupo A e não ao grupo B. Então, claro que isso vai variar também de pessoa para pessoa. Muitas vezes em UTI, o que a gente às vezes nota é a melhora da morte. Aí esquece isso que a gente falou, que é outra coisa. Porque às vezes em pacientes terminais dentro de UTI, essa prece fervorosa cresce monta uma teia de sustentação artificial que mantém a pessoa, contribui, melhor dizendo, para manter a pessoa viva. Quando aquilo ele melhora, aquela teia, ela se desfaz, ela se relaxa, e aí é o período que a espiritualidade aproveita para desligar, e aí a pessoa desfalece. A gente chama da famosa melhora da morte. Isso é uma coisa que a gente percebe em algumas vezes na UTI. Ou então aquele paciente que a famosa está esperando a última visita. Se a gente vê, percebe, né? Isso não é, a gente não publica isso, mas quem trabalha no dia a dia, puxa, aquele familiar que está vindo lá da região do Nordeste, né, lá de longe para visitar. Visitou, está em coma, tá? Já vi essa coisa, o paciente está visitou, acabou a visita, o paciente morre. Isso é visível. Eu trabalho em UTI, isso é visível. É uma coisa assim. Quem lida com pacientes terminais percebe muito. Isso acontece mesmo. É incrível. Assim, quem observa dá para perceber mesmo. Legal o depoimento da enfermeira lá. Isso. Muito bem. Tem alguma pergunta na internet ainda, não? Queria perguntar o que é coma e como entender à luz da doutrina espírita. Então, o coma, ele é um grau de inconsciência. Então, a pessoa não tem reação. Claro que existem graduações. Então, quem trabalha em hospital, em emergência, na UTI, a gente tem uma escala que a gente mede isso, que é a escala de Glasgow, né, que por meio de reflexos e de reações da pessoa, a gente tabula isso pela resposta ocular, verbal e motora. Então, a gente
pontua, soma esses pontos e gradua. Ela vai de 3 a 15. Então, o coma grau 3 é um coma profundo. Então, abaixo de 8 é que a gente já... Abaixo de 12, alguns consideram 10, é que a gente já começa... Abaixo de 8 é que é o coma profundo, né? Então, tem um coma que a gente chama de superficial. E, claro, tem a questão que ela é puramente física, orgânica, uma pessoa que tem um traumatismo, né? Teve um traumatismo, entrou em coma pelo traumatismo. Aquela pessoa que, recentemente, uma conhecida, estava conversando, como a gente está conversando aqui, apagou, porque teve uma hemorragia cerebral, apagou. Morreu ali na hora, né? Foi fulminada por um derrame hemorrágico. Isso é físico mesmo. Respondendo assim, só antes de aprofundar mais um pouco na pergunta, existem hoje estados que a gente chama de consciência mínima. São pessoas que já se recuperaram do coma, mas ainda não estão como a gente aqui, no que a gente chama da questão vigil. Nós estamos em estado de vigilância. Então, a pessoa nem está em coma, mas também não está completamente vigil. Então, é um grau de... como se fosse um encarceramento. Então, é um grau de consciência mínima, que ela tem algumas reações, às vezes até ela manifesta algumas emoções, mas não consegue, por exemplo, conversar como a gente está conversando. Então, é um estado de consciência mínima que a gente chama. E existe o que a gente chama de encarceramento, que parece um coma, mas não é um coma. Por quê? A pessoa não consegue ter nenhuma movimentação e ela se comunica, às vezes, com o movimento do olho. Então, às vezes, eu vi isso uma vez só. Então, algumas lesões de tronco cerebral que a pessoa, ela como se estivesse aprisionada dentro do próprio corpo. Mas ela está acordada, ela está escutando tudo. Isso é horrível. Porque ela está acordada, mas não consegue está petrificada, é como se fosse uma estátua. Então, a comunicação é quando você consegue perceber por movimento do olho, ou um pouco no movimento da pálpebra. Existe uma pergunta muito comum dos familiares quando eles vão visitar os pacientes em coma. Doutor, eu posso conversar com ele? Eu falo, deve tocar, inclusive, acariciá-lo, conversar com ele. Porque a gente até hoje não sabe exatamente, no estado de coma, o quanto a pessoa está percebendo. Em termos do espírito, aonde exatamente ele está. Se ele está ali, se ele está consciente, se ele está percebendo, o quanto ele está percebendo, ou não, ou se ele já está distante. Mas isso é algo que a gente sempre estimula. Olha, na hora que você estiver visitando, dê palavras de estímulo, toque nele, porque é diferente de quem trabalha tocar o paciente do que um familiar. Por mais que a gente tente confortá-lo, né, tocá-lo, é diferente de um familiar, de um ente querido. Então a gente sempre estimula, não, vá lá, toque, converse. Se quiser, cante para ele, ore junto com ele, segure na mão dele. Então, porque a gente não tem até hoje a certeza do quanto tem essa percepção. Por quê? Porque alguns, quando se recuperam, relatam, não, eu ouvi ao longe algumas conversas. Então, aquela famosa conversa ali ao pé da cama, né, que às vezes a gente, na área da saúde, a gente sem perceber faz, esse está morrendo. Não faça isso. Então, faça isso retirado. Ou, está grave, a chance é pequena. E, eventualmente, se a pessoa recupera, ela até percebe ou lembra disso daí. Então, aonde é que está a consciência nesse momento, se ela está lúcida e percebendo ou não, ainda é um grande ponto de interrogação. Então, tentando responder aí a pergunta do nosso ouvinte da internet. Então, como ele disse, muitas vezes o espírito está desdobrado, desprendido, e às vezes não, ele está preso ao corpo físico. Certo?
é como muitas vezes as pessoas que não estão em coma, elas acordam e não conseguem se mexer. Se alguém já relatou isso para vocês, tá? Eu acordei, mas eu não consigo me mexer, certo? Eu sinto que estou acordado, mas não consigo me movimentar. É porque o corpo espiritual, o perispírito, com o espírito, estão ainda fora do corpo. Não retornaram ainda durante o sonho do desdobramento. Aí quando ele encaixa, a pessoa então consegue interagir com o seu corpo físico, né? Então, muitos em coma, eles estão bem distantes, alguns estão a quilômetros distantes, já estão até intercambiando com seus parentes e tal, e outros são grudados no corpo físico mesmo. Então, depende muito de cada situação. Bem, gente, nós estamos no nosso horário. Alguma consideração final? Só dentro da questão da terapia, isso é sempre bom, nunca é demais a gente repetir. Então, fundamental no tratamento, em qualquer terapia, é o papel que cada um tem que fazer na sua mudança comportamental, que é missão de cada um. Não é missão do médico, do psicólogo, do nutricionista, do centro espírita, ou seja lá de quem for. Todos esses atores são importantes no auxílio, mas quem determina essa mudança de comportamento é o próprio ser. Então a gente não pode fugir dessa máxima aí, que é uma máxima que a gente já repete, já sabe há milhares de anos, mas que a gente ainda não conseguiu internalizar. A gente sabe na teoria, mas ainda não conseguiu efetivar isso na prática realmente, internalizar, né? Acho que isso aí daí que é o que a gente tem que sempre lembrar, sempre ratificar. Eu vou pedir para a Helena, então, encerrar a reunião, tá, Helena? Aproveitando essa energia, essa vibração amorosa que aqui foi feita, no estudo dessas questões tão importantes, que nós possamos direcionar o que aqui se estabeleceu em forma de uma energia pura, brilhante e amorosa, direcionar aqueles que sofrem de alguma maneira no corpo físico e no seu emocional. Que nós possamos, de alguma forma, estabelecer esse contato e envolver esse ser em amorosidade, em paz, em luz. E que nós possamos ir em paz para os nossos lares. Está encerrada a reunião. Que assim seja.